presidente Macron deve ter se surpreendido aí com a fábrica de memes, né, do internauta brasileiro. E eu li isso ontem, viu, Edgar, e o título da reportagem me apavorou, né, abre aspas, para 75% é legítimo interesse de estrangeiros na Amazônia. Eu pensei justamente o que o Zé falou, o Macron emplacou a sua narrativa falaciosa, né, ele ganhou a tal da guerra da informação, né, e por algum motivo que eu desconheço, os brasileiros se acometeram aí de um complexo de vira-lata entreguista que é fundado na absoluta ignorância da realidade ambiental do Brasil e do mundo. Só que aí a gente tem que fazer aquele esforço que poucos fazem e ler a matéria, né? Porque essa expressão da manchete, né, interesse legítimo de estrangeiro, ela traz consigo realmente a ideia de... E pronto, é um interesse e pronto, para por aí. Exatamente, né, Zé? Mas ela traz consigo justamente a ideia de ingerência internacional e ainda amparada legalmente, né? Só que os brasileiros, ainda bem, eles repudiam essa hipótese com veemência, né? Só para quem teve a oportunidade de ler só a manchete, quando você vai lendo os dados, eles contradizem mais uma vez o título. Vamos lá. Para 40% das pessoas, a Amazônia deve ser totalmente administrada pelo Brasil de acordo apenas com o interesse do país. E para 35% das pessoas, a Amazônia deve ser totalmente administrada pelo Brasil, que deve ouvir também governos e entidades internacionais. Jura? Né? Só que aí existe até uma confusão, né? A Folha de São Paulo fala que a primeira postura é a postura do governo, quando na verdade isso não se verifica na prática. O governo, ele não abre mão da sua soberania, o que não quer dizer que ele não vá ouvir as boas práticas e o que outros países tendem a agregar. Mas o que fica é que, para 75% dos brasileiros, então ampla maioria, segundo o Datafolha, o mais importante é a defesa da soberania nacional e no máximo eles aceitam ouvir a opinião de outros países, como é de fato a postura do governo brasileiro. O que assusta mesmo, certo? É outro dado dessa pesquisa. 22% dos entrevistados acreditam que a Amazônia deve ser administrada por um conjunto de países e entidades internacionais. Isso é tão antipatriota que essa deveria ser a manchete. 1/5 das pessoas querem entregar a Amazônia para órgãos internacionais. No mais, né, não se preocupem aí com a manchete escolhida, porque está dentro do padrão de imprecisão do jornalismo da Folha. Ô Zé, muito disso também não vem a partir de um discurso do governo que reforçaria ali ações de todas essas pessoas criminosas que atuam na Amazônia com desmatamento, grileiros, como a gente já falou aqui, expansão de pasto para criação bovina, sendo que o Brasil já detém aí uma região considerada muito grande e que a gente teria condição de dobrar rebanhos, implementar ali a produção nas mais variadas áreas, desde a soja, cana-de-açúcar e outros commodities também, Zé. Não é isso que entra em discussão frente a discursos aí de pessoas que estão à frente nas pastas que cuidariam disso, ou seja, a pasta da agricultura, a pasta do meio ambiente. Também essa percepção e essa crítica internacional não vem em cima de um discurso que é um discurso até muito flexível com relação às leis, às regras de punição, enfim. Olha, Edgar, esta história aí de invasão da Amazônia, de colocar fogo depois de desmatar, isso não é um ato da produção agropecuária brasileira. Isso é um ato de especulação imobiliária. São grileiros, são pessoas que fazem fazendas para vender depois, porque a produtividade brasileira cresceu muito e não precisa de área para plantio, já tem muita área para plantio. Sim. Nós temos áreas assim, superiores a vários outros países. Sim. Veja bem, a maior produção de grãos do mundo está nos Estados Unidos, com ali quase 25 milhões de toneladas de grãos. O Brasil fica em segundo lugar com 15 milhões. E ninguém fica discutindo o que os Estados Unidos fazem para produzir tanto grão assim. Não há produção de grão na Amazônia, até porque as condições geográficas, né, não permitem, não admitem a mecanização. Hoje as máquinas estão muito precisas e precisam de uma topografia mais regular, o que não existe por lá. Existe um caso ou outro ali de criação de gado, né, produção de proteína animal na região, mas não é uma média geral. Este é o debate, né? Agora, chegar para a comunidade externa e dizer que o Brasil está... Ninguém conhece, tem gente no exterior, eu diria até a maioria, não tenho dados, mas eu diria a maioria, por experiência própria e por conversas no exterior, de que as pessoas em São Paulo andam de sarong no meio de uma floresta,
né? Não conhecem o Brasil e é natural que seja assim. Não me espanta isso, né? As pessoas pensam que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Então, existe esse desconhecimento. E esses presidentes, como o Macron, se aproveitam desta ignorância de parte da comunidade europeia para defender os seus agricultores. E ele está no discurso dele, defender os agricultores. A novidade é que o Brasil está respondendo à altura. E parece que é o debate que foi entendido por alguns e por isso que o Brasil ganhou essa discussão pública, né? Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, bom dia.